Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Pessoal, hoje vamos iniciar um novo percurso aí no canal em que, bom, eu pensei em apresentar na forma de um curso, né, uma preparação para o mestrado em Geografia Humana da USP. Então, hoje será a aula um desse curso preparatório para o mestrado e para o doutorado. Mais especificamente para o mestrado, onde eu vejo que há maior nível de participação, e até porque quando a gente fala do doutorado, você já tem pessoas mais especializadas, já acostumadas com esse tipo de prova, que estão lá inseridas já e já conhecem muito bem o percurso e todas essas questões. Então, voltado para o mestrado, mas também para o doutorado, no sentido de que as leituras são compartilhadas, a bibliografia obrigatória é compartilhada, apesar de que no doutorado temos livros a mais, os quais eu também vou buscar fazer alguns cursos aqui no canal, né? Então, como vai funcionar? A aula de hoje eu quero falar sobre a prova, sobre questões que envolvem essas primeiras duas fases, né? Que é a questão da prova de idiomas e depois a fase da prova presencial, da prova, tudo mais, né, de conhecimentos específicos. E a partir do vídeo de hoje, nos vídeos que virão na sequência, eu vou tratar de cada uma das leituras específicas da literatura, bibliografia obrigatória para preparação para a prova de conhecimentos específicos. Vejam bem, isso daí muda muitas vezes de ano para ano. De modo que, se no ano que vem essa bibliografia for alterada, eu mesmo farei novos vídeos com outros, né? Sempre acrescentando aí ao longo desses anos, sempre que surgir, os novos conteúdos que forem solicitados. Mas, de modo geral, muita coisa se mantém. Pode mudar um livro, outro, mas, de modo geral, há uma bibliografia básica que dificilmente se altera. Muito bem, vamos começar já falando um pouco sobre isso. Essa questão da bibliografia básica, onde a gente encontra? Vocês precisam acessar, é claro, o edital do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP, né, o PPGH. Vocês acessam o site, lá tem o edital. Leiam o edital, lá consta os 10 livros obrigatórios para a prova de mestrado e os 12 livros obrigatórios para a prova de doutorado. Então é ali que vocês têm que se informar em quais serão essas leituras e também referente às datas, aos períodos de inscrição, como que eu me inscrevo, onde que eu tenho que ir, o que que eu tenho que fazer, tá tudo ali explicado. Então eu não vou entrar muito nessas questões mais formais, porque essas daí já estão, acredito, muito bem especificadas no edital que vocês encontram facilmente no site do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP. Aí entra mais uma questão importante. Eu estou falando aqui de geografia humana, estou então falando do mestrado específico em geografia humana, não em geografia física, certo? Então, por conta disso, será referente a essa especialização específica, certo? Geografia humana, na Universidade de São Paulo, USP. Muito bem, então vamos de início. Primeiro, nós temos uma fase, que é a fase de conhecimentos na língua que você selecionou. E aí, isso é de particularmente, né, isso é voltado e organizado para os departamentos de línguas da USP. Eles que organizam essa prova, não é uma prova necessariamente organizada pelo programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP, apesar de que tem participação. Nessa primeira prova, voltada ao mestrado, prova que esse ano 2025 foi online, nós tivemos apenas que responder questões objetivas. Então, questões alternativas, muito tranquilo, observando a leitura do texto, você faz de modo online, você pode ter acesso a dicionários e você consegue responder com muita tranquilidade. São textos que nessa primeira prova foram textos voltados justamente ao tema de geografia humana. Então foi um texto, agora em 2025, sobre migrações, não é? Então um texto falando sobre a questão das migrações internacionais, e um outro texto falando sobre a questão do subdesenvolvimento africano, um estudo de caso específico. Então, dois textos em inglês, e você, com base na leitura, você responde questões interpretativas desses textos. Para vocês terem noção de como é muito tranquila essa parte, todo mundo passou. Sai lá a lista de aprovados, todos passaram, com exceção daqueles que foram ausentes. Então não houve nenhuma reprovação, todos foram aprovados, não houveram reprovações, não houve reprovações, né? E, de outro modo, quem não passou foi quem simplesmente não fez a prova, esqueceu, perdeu o horário, então isso é importante. Muito foco aí em relação aos horários, aos dias, aos procedimentos.
Para você se inscrever no mestrado é num local, para você se inscrever na prova de idiomas é outro local. Você precisa ficar atento ao e-mail que eles enviam com a senha de acesso para você realizar a prova de mestrado. Tem que ficar atento porque você tem que mandar e muitas vezes, né, o comprovante de pagamento no programa de pós-geografia, de geografia humana, né, de pós-graduação em geografia humana da USP. A gente precisou mandar simplesmente um comprovante na verdade, a gente precisou mandar uma xerox do nosso documento de identidade. Foi isso. Não precisou nem mandar comprovante de pagamento. Mas é sempre bom ficar atento porque essas questões burocráticas são importantes e se a gente perde uma data, um prazo, um horário, você já acaba não podendo mais continuar no processo seletivo. Então, você acaba, às vezes, você tem um grande potencial e perde esse potencial por perder uma data, um horário. Então, o ideal é que você monte um calendário, né? Que você salve essas datas ou numa agenda física ou na agenda do celular com avisos, né? Já programe todas as datas para que o seu celular te avise, para que já conste na agenda e você ir consultando, certo? Então, essa é uma questão que envolve mais os procedimentos gerais, burocráticos, formais, no que envolve a prova, né? Vamos entrar agora mais diretamente na prova de conhecimentos específicos, que acredito que seja o tema mais importante. Então, vejam só, vamos dividir aqui a análise dessa prova em algumas partes. Muito bem, então eu estou falando aqui com referência, grande parte, a prova que foi realizada agora em 2025, hoje é dia 4, ela então foi realizada ontem, dia 3 do 10, eu participei. Então estou trazendo a minha experiência de ter participado dessa prova de mestrado. E claro, compartilhando para aqueles que vão se preparar já terem ideia. Primeiro de tudo, modalidade presencial. 2024 foi uma modalidade online. Então, eu estou falando aqui especificamente para aqueles que vão fazer essa prova no seu formato presencial. O que não significa que o que eu vou oferecer como dicas e questões não envolva também questões importantes para quem vai fazer na modalidade online. Então, acho que é válido nos dois casos todas as questões que eu vou colocar. Mas iniciando aqui, sempre pensando no formato presencial, né? Primeiro de tudo, organização da prova. Quais são as regras? O departamento manda para a gente uma lista de regras, né? 2, 3 dias antes, já informando o que será necessário, né, para a realização da prova. Né? De modo geral, primeiro, eles deixam muito claro que nessa modalidade presencial não era permitido nenhuma consulta a nenhum material, seja celular, seja livros, nem aos colegas. Então, a prova sem consulta individual. O que gerou, inclusive, um certo debate dentro da sala de aula, porque apesar dessa restrição, é, os próprios organizadores da prova liberaram para que os alunos tivessem liberdade de transitar, sair da sala, ir e voltar dos banheiros. O que significa que, assim, é claro que é sem consulta, que os professores contam com o comprometimento ético de todos, mas é óbvio que é impossível, nesse caso, que as colas não ocorram. Então, muitos alunos, claro, vão até os banheiros, com certeza, levando seus celulares, porque nem isso é fiscalizado, né? Você mesmo guarda seu celular, você mesmo é responsável por organizar seus pertences. E é claro que indo até o banheiro você pode pesquisar tudo que você precisar, você pode pedir, inclusive, para o chat GPT montar um roteiro para a prova. Então, isso eu achei uma questão e coloco como crítica, uma crítica que espero que se chegar até o departamento seja visto como uma crítica importante, saudável, porque a universidade precisa dessas críticas. Fica uma coisa meio esquizofrênica. Né? Quer dizer, não pode consulta, não pode nada, mas você pode sair do banheiro, ir para o banheiro consultar o chat GPT e sobre a desculpa de ir no banheiro, você pode ir até a biblioteca pegar um livro. A biblioteca é do nosso lado. Então, assim, ou a gente faz a coisa para ser certa ou não, não é? Senão fica uma coisa meio infantil, eu acho. Quer dizer, você não pode levar livro, não pode consultar chat GPT, não pode usar nada, mas você pode sair e fazer o que quiser lá fora. Então fica uma coisa, acho que perde a seriedade da prova. Fica uma coisa assim, não séria. Parece que feita por alguém que não se preparou para esse aspecto da prova. Então eu vejo isso como um grande problema para o departamento. Uma questão que, olha, por que não simplesmente abrir esse formato para que a gente já faça logo com consulta? Por várias questões. Primeiro, porque a consulta não está sendo impedida. Já é um problema. Não está sendo impedida. Você pode ir no banheiro e consultar, você pode ir até a biblioteca, ninguém vai te fiscalizar. Então esse já é um primeiro problema. Segundo problema, qual é o problema de ter consulta? Também é uma questão que a gente tem que ver, né? Parece que a gente muitas vezes reproduz um modelo vestibular, Enem, FUVEST, ensino médio, que é uma coisa ridícula.
sabe? A gente está no nível universitário e são 10 livros de bibliografia. Não é pouca coisa. Então, assim, eu acredito que 10 livros de bibliografia para realizar uma questão, você pode ter a consulta na hora. Se você levar os 10 livros, você não vai conseguir ler os 10 livros na hora. Você vai utilizar justamente como uma consulta. Você vai encontrar trechos, momentos em que o autor sustenta algo que você já havia pensado. Você vai se deparar com as suas anotações sobre o autor, o que, a princípio, vai oferecer elementos que são importantes, porque o trabalho do pesquisador é esse, gente. A gente vai pesquisar, a gente vai fazer qualquer coisa, a gente não fica preso numa sala e a gente está sempre consultando os nossos materiais. Acho que faz parte do trabalho intelectual a construção do seu próprio material, das suas próprias anotações. Então eu vejo como algo um pouco mal feito nesse sentido. Não há por que a gente então ficar restringindo o acesso, sendo que esse acesso já é liberado. Ou se não, faz totalmente certo. Coloca alguém para acompanhar, como no Enem, né? Alguém para ir até o banheiro, acompanhar, nem isso impede, se você não tiver também o controle dos celulares, impede que a pessoa bote o celular e lá dentro da cabine olhe alguma coisa. Então vejam só, a cola já existe. Como lidar com esse problema? Eu acredito que de vez liberar a consulta é interessante, porque a grande questão da prova é como você mobiliza o seu texto. E você pode ter consulta à vontade. Se você mobiliza seu texto de uma maneira, vamos dizer, adequada, você está aprovado. Se você não mobiliza de uma maneira adequada, você está reprovado. E não é a consulta que vai mudar a sua capacidade de escrita. Claro, se você pedir para o chat GPT ou qualquer ferramenta de inteligência artificial fazer um texto, esse texto nunca será de uma qualidade tão boa quanto de uma pessoa que realmente domina o conteúdo, certo? O chat GPT ele não oferece solução para esses problemas, ele oferece uma ferramenta ou outra. Se pedir para ele produzir um texto, nunca chegará aos pés de quem realmente leu toda a bibliografia, se preparou, tem experiência com escrita. Então, ainda é possível que a avaliação ocorra com a questão da consulta, porque o que deve ser avaliado é capacidade de construção de um texto. Certo? Então, essa é uma questão que eu coloco ali para aquele momento, né? E que isso vai aparecer para muitos como uma grande alegria, né? Quer dizer, então não preciso fazer nada, eu vou até o banheiro, eu consulto a prova. Isso é importante dizer. Isso ocorreu agora em 2025, pode ser que 2026 mude, tem uma outra regra, isso muda de ano para ano. Então, contar com isso, sendo que isso já surgiu como uma polêmica, que os alunos mesmo em sala de aula apontaram aos professores, não sei se vocês devem contar com essa possibilidade, nem deveriam, né? Porque a gente está falando de um mestrado, eu acho que é algo sério, acho que demanda da gente estudo, preparação e não chat GPT, né? Chat GPT é uma ferramenta ridícula. Né? Quem usa isso para fazer uma prova de mestrado, pelo amor de Deus, não faz sentido. Né? Você está indo para um nível superior. Né? E dependendo de chat GPT, melhor não fazer o mestrado, certo? Bom, então essa é a primeira questão. Não pode consultar nenhum material, mas você pode sair da sala e ficar à vontade para consultar o que você quiser, né? É proibido. É proibido pela. É proibido, você não pode, mas a princípio quem está fiscalizando. Então os alunos fazem. E eu, claro, não fiz. Eu fiquei o tempo inteiro em sala de aula, não tinha meus materiais e fiz minha prova tranquilamente, até porque eu não quero entrar lá de qualquer jeito, eu quero entrar com minha capacidade de conhecimento. Muito bem. Questão burocrática: assinalar vai ser pedido na hora que você assinale o código e a especialização escolhida. Então, vai passar uma lista circulando, uma lista de presença, você assina seu nome na lista, e você, ao lado do seu nome, vê um código. Você insere esse código na prova e você coloca se você é aluno de mestrado, doutorado. Você não pode colocar o nome. Por que você não pode colocar o nome? Porque é uma avaliação às cegas. Imagina se algum professor já tem algum orientando que está ali, que veio de uma iniciação científica ou qualquer outro lugar, e ele vai lá, sei quem é, então já dou uma nota. Então é para impedir, né, que essa avaliação ela sofra algum efeito externo, que alguém conheça algum dos alunos. É com isso. É claro que também vejo isso como uma coisa meio estranha, porque depois a próxima sequência uma conversa, né, uma entrevista onde você apresenta o seu projeto. Então vão ver seu rosto, vão saber quem você é. Então, assim, que também vejo como um problema na seleção dos cursos de mestrado. O que acaba favorecendo, em certos casos, certas pessoas, é claro que já têm contatos no interior do departamento. Que deveria ser uma avaliação mais às cegas, onde os professores prezassem, na verdade, as notas, a capacidade, o currículo, certo? Então, às vezes também é um problema colocar dessa forma. Né? A segunda fase é às cegas, né? A primeira é a prova de idiomas, a segunda é conhecimentos específicos, a segunda é às cegas, mas a terceira, ela é
presencial, né? Na verdade, esse é um formato online, as entrevistas, né? Você apresenta seu projeto, você é entrevistado para ver o que você acha aí do programa, se você está apto a desenvolver o seu projeto. Então, também vejo como um problema. Então, você precisa assinalar o código, sua especialização escolhida. É importante também lembrar, você tem que levar seu RG, um documento, na verdade, um documento de identificação, né? Que te identifique. Geralmente, o RG é o mais comum, para que você apresente na hora da passagem da lista para um dos organizadores que vão passando para que você seja identificado, certo? Muito bem. Lembrando também prova caneta. Uma questão que me surgiu durante um determinado período foi: será que tem uma cor específica para a realização da prova? Porque no Enem tem, né? Caneta preta, azul? Não, não tem. Né? Pelo menos esse ano não teve. Você escolhe a caneta da cor que você quiser e você faz a prova. Muito bem, agora experiência. Como foi a prova? Então vamos lá. Tema que foi discutido. A gente, agora na edição 2025, você tinha um pequeno texto pedindo que você fizesse uma análise geoeconômica urbana, né, de geoeconômica, de problema, questões urbanas e socioambiental a respeito de dois mapas que estavam inseridos. Um mapa de 2010, um mapa de 2022, ambos mostrando a distribuição dos municípios com domicílios com favelas, né, domicílios caracterizados como favelas ou comunidades. Então você tinha que analisar esses dois mapas e fazer um texto próprio, um texto de até 4 páginas, 2 folhas, frente e verso, 4 páginas. Aquele modelo, para quem conhece já na USP, que é aquela folha oficial de prova, que geralmente a gente usa para fazer as provas, alguns professores utilizam, né? Então você tem 4 páginas para desenvolver um texto a respeito dessa questão, questões socioambientais, urbanas e geoeconômicas envolvendo a análise daqueles dois mapas. Sugerindo, é claro, que você utilize a bibliografia que foi selecionada no edital para análise dessa questão. Ou seja, e a bibliografia não estava na prova, isso é uma questão importante, né? Você já deveria saber, você já vem preparado, sabendo qual é a bibliografia para realizar esse exercício, certo? Então, é uma única questão. O que está sendo avaliado ali é o seu texto. Você vai escrever um texto longo, né, uma dissertação a respeito daquele tema com seus conhecimentos teóricos, metodológicos dos autores que você leu. Então, basicamente é isso, uma única questão onde você vai exercer sua capacidade crítica de pensamento e o desenvolvimento do seu texto, né? O seu desenvolvimento intelectual do texto, as suas próprias ideias com base nos autores que foram utilizados, né? Além disso, é colocado que você deve fazer uma interpretação também com base na área de especialização escolhida. Eu, por exemplo, acabei dando sorte, porque eu escolhi uma área de especialização que é geografia urbana. Né? É uma questão até interessante. Eu não falo muito de geografia urbana no canal, mas é um tema que eu gosto bastante e que eu escolhi para o meu mestrado, né? Então, geografia urbana foi o tema que eu escolhi. E justamente a questão foi sobre geografia urbana, de modo que é permitido que você mobilize outros autores. Você não precisa ficar preso à bibliografia, mas é claro, você também não pode usar outros autores apenas. É importante que você traga os autores da bibliografia e que em momentos oportunos você possa usar outros autores, certo? Então agora vamos ver como proceder na elaboração de uma resposta interessante para esse tipo de prova. Então, como proceder? Primeiro, o que você recebe? Você recebe essa folha oficial de prova, uma folha sulfite com a questão, e você recebe 2 folhas de rascunho. Tudo isso deve ser entregue ao final da prova. Você não fica nem com os rascunhos. Você entrega tudo isso no final da prova. Muito bem. Então vejam só. Qual o meu método de procedimento que eu acho que é interessante, mas claro, cada um tem o seu, eu estou sugerindo aqui porque foi o que eu utilizei, né? Primeiro, utilizar o rascunho para elaborar um percurso argumentativo com início, meio e fim. Acho que o rascunho, mais do que você escrever o seu texto, acho ruim essa estratégia. Você escreve seu texto primeiro na folha de rascunho e depois você passa para lá. Certo? Não é muito interessante que seu texto tenha muitas rasuras, mas também não é um problema. Não tem eliminação ou perda de nota com os erros que você vai cometendo. Você rabisca, coloca entre parênteses, mostrando que aquilo ali é um erro, certo? Não há um problema. Então, não vejo por que você escrever todo um texto na folha de sulfite e depois passar para lá, você tem um trabalho imenso e se cansa. Né? E o risco de você, na hora de passar errado também é grande. Então, isso daí é coisa de FUVEST,
que eu acho que não faz sentido. Não faz sentido para a gente. O que, que a gente tem que fazer nesse rascunho? Elaborar um percurso. Você tem que escrever um roteiro do que você vai colocar lá, né? Então você, por exemplo, eu busquei primeiro desenvolver o tema, então uma introdução. Na minha introdução eu foquei em apresentar o que foi colocado na questão, delimitar o problema a ser trabalhado. Isso num único parágrafo resolvido. Na sequência, o que, que é interessante? Você já começar um percurso argumentativo. Do meu ponto de vista, como eu comecei? Mobilizando a natureza do espaço, do professor Milton Santos, eu busquei criar uma condição teórica metodológica de investigação. Então, eu busquei definir o que é espaço geográfico, como sistemas de objeto e sistemas de ação. Com base nessa definição, por que eu usei ela? Para comparar uma questão, para preparar o terreno para uma questão metodológica importante, que é a análise de como Milton nos permite analisar como sistemas espaciais interagem e como, neste ponto, há uma dialética entre totalidade no sistema mundo capitalista e a particularidade do urbano. Então, mobilizo o texto do Milton Sanguinício, quer dizer, eu começo propondo uma investigação teórica que fundamente o entendimento do tema. Então, mostrando de maneira como essa totalidade, essa particularidade interagem, cuja consequência, e aí eu começo a entrar de fato nos problemas geoeconômicos e urbanos, será a questão do ajuste espacial. E aí eu mobilizei o David Harvey para falar de ajuste espacial. Então, como o ajuste espacial aparece ali de uma maneira interessante, levando a questão do Enigma do Capital, que foi um texto obrigatório, né, um livro obrigatório, falando da sobreacumulação de capital, e por aí vai. A partir do Harvey, fui discutindo, fazendo uma ampla consideração sobre questões históricas, enfim. Não vou colocar o roteiro como eu coloquei, mas questões que eu abordei para que vocês tenham noção de como foi esse percurso. Eu busquei fazer uma recuperação histórica de como essa favelização se produz no Brasil, primeiro dentro de um projeto modernizante fordista, cuja base de uma forte macrocefalia urbana foi um princípio de industrialização, principalmente ao longo dos anos 30 até os anos 70 no Brasil, e que como a partir dos anos 70 a gente tem uma transformação rumo a um modelo de acumulação flexível, que o Harvey discute também na Condição Pós-Moderna, outro livro obrigatório, e que nesse regime de acumulação de acumulação flexível, você tem uma transferência do capital produtivo, num período que o Harvey considera, de 1973 a 79, você tem uma transferência do capital produtivo, manufatureiro, para um capital financista especulativo. E nesse contexto, a cidade passa então a ser palco de uma financiarização que tem por característica uma forte especulação imobiliária, que tem por consequência a segregação socioespacial e o aumento dos processos de favelização. Então, esse contexto foi importante para a gente entender todo o processo que vinha desde o modelo fordista até o modelo de acumulação flexível, para a gente compreender como se deu a favelização no Brasil, certo? Então, esse foi um percurso, mas eu trouxe muita coisa, por exemplo, e aí eu já vou entrar, né, na questão conceitual, né? Então vejam só, eu fui trazendo todas as perspectivas, entrei na questão socioambiental também, demonstrando como o ajuste espacial tem por consequência a valorização das zonas centrais e, portanto, a desvalorização das zonas periféricas, o que se inseria, por exemplo, as zonas ambientalmente mais frágeis, como os fundos de vale, as várzeas de inundação dos rios. Eu trouxe a professora Odete Seabra, que trabalha esse tema, para caracterizar isso, as zonas de encosta e os deslizamentos como consequência. Então, eu faço todo um percurso mobilizando outros autores. Henri Lefebvre, usei para falar da questão da implosão e explosão das cidades, né? E aí quer dizer, o início foi a apresentação do problema. Depois eu apresentei uma proposta de teoria e método de investigação. Depois entrei propriamente nas discussões sobre as questões urbanas, socioeconômicas e ambientais. E por fim, em tom de conclusão, caracterizei um pouco como a geografia crítica é um elemento central para a análise do tema e para a apresentação de propostas de modificação dessa realidade. Foi isso. Esse foi meu percurso. Segunda questão agora, né? Então, primeiro, elaborar um percurso argumentativo. Eu recomendo isso: introdução, apresentação de uma proposta de teoria e método de investigação, porque isso já mostra que você está preparado para um mestrado. Depois você coloca uma discussão conceitual e um tom de conclusão no final. Acredito que um modelo desse tipo seja interessante. Depois, buscar inserir teoria e método na sua análise, mobilizando conceitos. Então é muito importante que você mostre domínio conceitual, que você não fale dos autores apenas, mas você fale do conceito desses autores. Então, mobilizar a ideia de ajuste espacial no David Harvey,
mobilizar a ideia de explosão das cidades, que eu coloquei a partir do Henri Lefebvre, mobilizar, enfim, a questão da modernidade fordista, pós-modernidade relacionada ao modelo de acumulação flexível, que eu também trouxe do David Harvey, a questão dos sistemas de ação e sistemas de objeto, do Milton Santos. É preciso que você mostre que você sabe trabalhar com a linguagem deste trabalho. Olha, eu sei trabalhar, eu sei esses conceitos, eu sei mobilizar e aplicar esses conceitos numa investigação. Isso é fundamental. E se você puder até fazer uma análise conceitual. Por exemplo, quando eu trouxe a ideia de ajuste espacial no David Harvey, eu relacionei a ideia do David Harvey como uma aproximação da ideia de destruição criativa do Schumpeter. Então, mostrar que você não só mobiliza, mas você domina a história de produção desses conceitos. É interessante. Então, isso é importante como elemento da sua prova, que seu texto seja uma análise que transcenda o nível da descrição, mas que entre no nível da análise de fato, né? E que aí, portanto, mobilize conceitos, saiba trabalhar conceitos, saiba compreender a maneira deles existirem, funcionarem, se transformar, né? Então, isso é muito importante, certo? Então, buscar inserir teoria e método na sua análise, mobilizando conceitos. Depois, citar a origem das ideias que está utilizando é sempre importante. Por exemplo, você vai falar de ajuste espacial, mobiliza, né, o David Harvey, né? Mobiliza, não, estou trazendo essa ideia do David Harvey, estou trazendo, coloca entre parênteses, David Harvey, a produção capitalista do espaço, David Harvey, condição pós-moderna, com uma maneira de você fazer referência mostrando que você leu as obras. Por fim, demonstrar domínio sobre o tema e buscar não escapar da discussão principal. Então, mostrar que você domina o tema, né? Que olha, independente, porque é o seguinte, quem leu a bibliografia podia responder qualquer tema. Porque qual que é a questão? O que está sendo analisado? O que está sendo mais analisado é sua capacidade de extrair dessas bibliografias possibilidades de uma análise. Então ela serve para qualquer coisa. Tudo que estava lá servia para você fazer uma análise. E teve autores que eu não utilizei, claro. Eu até poderia ter utilizado outros autores, só que eu não tinha espaço para isso. Então também, ó, são 4 páginas, cuidado. Exercitar um poder de síntese ali é importante, né? Porque senão você chega lá no final, putz, tinha tanta coisa para falar, me perdi, vou ter que finalizar aqui do jeito que está. Por exemplo, dava para usar o Monbeg para você falar das frentes pioneiras de ocupação e como isso levou a uma interiorização do território nacional, que teve por consequência, a partir do ajuste espacial, um processo de favelização, tudo isso dava para ser mobilizado. E eu tive problemas em alguns momentos, por exemplo, eu quis falar do Cláudio Rafestan, mas só consegui utilizar um parágrafo para trazer a ideia de informação, de rede, com característico de um capitalismo globalizado, pós-moderno, tudo mais, como colocava o David Harvey, né? Então, é preciso tomar cuidado com o limite das páginas, certo? Mas demonstrar domínio sobre o tema e buscar não escapar da discussão principal. Então, olha, eu conheço o tema, eu sei aplicar os conceitos e, ó, não escapei da discussão. Cuidado para não viajar, que é fácil a gente viajar, né? E falar de outra coisa. Cuidado, sempre manter o foco no tema, na discussão, que é fundamental. Agora, o que é importante, nesse caso, para você se preparar para essa prova? Gente, é muito importante, primeiro, que você faça a leitura, sabe? Que você tenha a condição ao longo de um ano, separar momentos, e eu não diria nem que você lesse todos os livros da bibliografia, se bem que seria o mais interessante, porque você nunca sabe qual vai te ajudar mais ou menos, mas tendo uma leitura básica, né, de metade, de 4 livros, você já consegue. Por quê? Porque você pode mobilizar a leitura desses livros para interpretação do resto. O que eu acredito que seja mais importante nessas leituras? Os livros que falam especificamente de teoria e método, certo? E os livros que falam da teoria econômica. Ou seja, os livros que trabalham num nível de abstração maior são mais interessantes de serem lidos, porque esse nível de abstração maior permite que eu discuta qualquer tema. Exemplo, você vai lá, você lê só o Monbeg, você lê o Elisée Reclus e você lê a questão agrária no Nordeste do Manuel Corrêa de Andrade. Leu 3. E cai uma questão de geografia urbana. Bom, Monbeg até te ajuda um pouco, Elisée Reclus pode trazer um princípio de análise dos conflitos urbanos com base numa teoria mais crítica. O Manuel Corrêa de Andrade já é mais complicado, apesar de ele tratar questões, ele está pensando na questão agrária. Então, olha lá, são livros que fazem uma leitura regional, particularizadora. Ajudam, mas não são suficientes. Se você pega a natureza do espaço do Milton, você tem o princípio de método para analisar qualquer realidade. Porque quando o Milton Santos fala sistema de ações, sistemas de objeto, você pode analisar qualquer questão com isso. Você pode analisar geopolítica, geografia urbana, geografia, qualquer área, inclusive da geografia física, você consegue analisar com base no Milton Santos. Então eu diria para que vocês focassem sempre na leitura desses textos de teoria e método
e de economia, da teoria econômica, que é geografia crítica. Agora, quer dizer que não é bom ler os outros? Claro que não, vai que cai lá, por acaso, a questão agrária do Nordeste. Se você não leu o Manuel Corrêa de Andrade, fica difícil. Né? Então, o ideal é ler todos, só que principalmente dominar a leitura daqueles que são os clássicos da teoria e método da geografia. Por isso eu recomendo fortemente a leitura do Milton Santos e do David Harvey como elementos fundamentais dessas análises, certo? Quer dizer que os outros não são importantes? Claro que não. O ideal é ler tudo. Muito bem, pessoal. Ó, então, a partir daqui a nossa aula 1, onde eu estou falando da prova, questões gerais, oferecendo encaminhamento sobre questões, né? Mas esse curso eu estou preparando para que a gente tenha várias aulas a partir da aula de hoje, específicas sobre cada obra. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou começar discutindo David Harvey, o Enigma do Capital. Então, eu pensei até em fazer um vídeo único com tudo isso junto, mas não daria, né? Ficaria uma coisa muito extensa, muito cansativa e com certeza as ideias ficariam resumidas. Então, eu terei vídeos específicos para falar de cada um desses autores da leitura obrigatória. Além disso, já temos vídeos no canal onde eu faço leituras mais aprofundadas. Então, esses vídeos eles serão uma apresentação das obras, dos conceitos principais dessas obras, das filiações teórico-metodológicas dos autores, das transformações na geografia que foram resultado dessas obras. É isso que eu vou buscar analisar. Só que, é claro, eu estou analisando um livro num único vídeo, de modo que muita coisa se perde. Então, para compensar isso, a gente também tem um outro curso que também está começando no canal sobre, por exemplo, a natureza do espaço. Então, vão lá consultar. E do capítulo 2, que é o capítulo mais importante para a gente entender essa obra, no contexto de mobilizar uma certa teoria e método da geografia, que é o capítulo sobre sistemas de objetos, sistemas de ação. Então, além disso, tem outros vídeos no canal falando de outros pensadores. Então, vão, tentem conferir, né, sobre esses pensadores que eu acho importante como a preparação para o mestrado, tá certo? Dúvidas, questões, deixem aí no canal e até uma próxima.